Imagine caminhar sozinho durante a madrugada, perto de um rio silencioso, onde o vento frio encosta no rosto e a água parece murmurar palavras que não deveriam ser ouvidas. Antes de começarmos esta jornada, já segue o canal para receber mais histórias como esta, porque hoje vamos atravessar um dos mistérios mais antigos, mais temidos e mais perturbadores da cultura mexicana. Uma história que sobreviveria mesmo se todas as outras desaparecessem. Uma lenda tão poderosa que nem o passar dos séculos conseguiu silenciá-la. A história de La Llorona. Não se sabe ao certo quando este mito começou, mas muitas versões apontam para tempos coloniais, quando a sociedade mexicana era dividida entre indígenas, espanhóis e mestiços. Em meio a conflitos, desigualdades e dores profundas, surgiu a figura de uma mulher cuja vida foi marcada por amor, traição e um desespero tão devastador que atravessou gerações. Acredita-se que ela tenha sido uma mulher jovem, conhecida pela beleza e pela força de espírito. Seu amor por um homem estrangeiro cresceu rapidamente e juntos tiveram filhos. Mas quando ele a abandonou, trocando sua família por uma mulher de status social mais elevado, algo dentro dela se rompeu para sempre. No auge da dor, ela teria levado seus filhos até a beira de um rio. Ninguém sabe se foi um ato consciente, um impulso de sofrimento ou algo que simplesmente tomou sua mente. O que todos concordam é que aquela noite mudou tudo. Dizem que ela segurou seus filhos pela última vez, enquanto lágrimas escorriam pelo rosto, e em seguida os mergulhou nas águas escuras, até que o silêncio tomou conta do rio. Quando percebeu o que havia feito, o grito que saiu de sua boca não parecia humano. Foi um grito que ecoou por vales, vilas e montanhas. Um grito que a própria natureza parece ter carregado. Desde então, sua alma estaria condenada a vagar, chorando eternamente pelos filhos perdidos. Com o passar dos séculos, relatos começaram a surgir em diversas partes do México. Pessoas afirmavam ter visto uma mulher vestida de branco andando às margens dos rios, com um cabelo molhado cobrindo o rosto. Alguns descrevem seus movimentos como flutuantes, como se ela não tocasse o chão. Outros afirmam que sua voz atravessa o silêncio com um choro tão triste que chega a causar náuseas em quem escuta. Há quem diga que, ao ouvir seu lamento, o coração acelera, a visão escurece e o corpo se paralisa como se fosse puxado para um estado entre a vida e a morte. No México há um ditado que todos conhecem: quando o choro de La Llorona soa distante, é porque ela está perto. Quando soa perto, é porque ela já está atrás de você. Este é um dos detalhes mais assustadores da lenda, porque centenas de testemunhas relatam exatamente isso. O choro parece mudar de distância sem nenhuma lógica. Motoristas, especialmente caminhoneiros que viajam durante a noite, contam histórias sobre ouvir uma mulher chorando no meio da estrada, geralmente próximo a pontes e lagos. Eles dizem que o lamento começa suave, quase como um sussurro, e de repente parece vir de dentro da própria cabine do caminhão. Alguns chegaram a parar o veículo achando que havia alguém ferido, apenas para perceber que não havia absolutamente ninguém ali. Em regiões como Xochimilco, famosa pelos canais e pela atmosfera misteriosa, pescadores relatam encontros perturbadores. Alguns dizem ter visto uma mulher ajoelhada à beira da água, chorando desesperada. Quando tentaram se aproximar, ela desapareceu como se fosse feita de névoa. Outros afirmam que sentiram mãos frias segurando seus tornozelos, enquanto estavam sozinhos no bote. Há ainda gravações que circularam pela internet, captadas por moradores que afirmam ter escutado gritos e choros durante a madrugada. Em muitas delas, o som parece humano, um lamento profundo, arrastado e angustiante. Especialistas em áudio tentaram analisar algumas dessas gravações, mas não encontraram explicações definitivas. Os sons não se encaixam perfeitamente em padrões de vento, animais noturnos ou interferências. É como se viessem de algo que está entre o natural e o sobrenatural. No meio desta história, aproveita para comentar qual lenda você quer que vire um vídeo completo no canal. Sua sugestão sempre ajuda o canal a crescer. Historiadores tentam explicar o fenômeno de outras formas. Alguns dizem que La Llorona é um símbolo das tragédias femininas durante a colonização, representando todas as mulheres que sofreram perdas irreparáveis. Outros afirmam que sua figura deriva de antigas divindades mesoamericanas, como Cihuacóatl, uma deusa que aparecia vestida de branco, chorando pelos destinos do povo. Já antropólogos sugerem que a lenda se espalhou porque o medo do desconhecido se combina perfeitamente com os sons naturais da noite, criando a ilusão de um espírito vagando, mas independentemente da explicação, o que mantém a história viva são os testemunhos. Gerações inteiras cresceram ouvindo relatos de pessoas que garantem ter visto La Llorona. Alguns descrevem sua voz como um pedido de ajuda, outros dizem que ela chama por seus filhos, sempre repetindo um nome que ninguém consegue entender. Há também quem acredite que seu choro é uma forma de aviso, uma tentativa de proteger as pessoas de perigos próximos. Mas a versão mais temida
é a de que La Llorona procura crianças para substituir aquelas que perdeu. Por isso, no México, muitas famílias ainda contam a história para alertar as crianças a não ficarem sozinhas à noite. Um dos casos mais conhecidos ocorreu nos anos 1980, quando moradores de uma pequena vila afirmaram que uma mulher misteriosa aparecia todas as noites perto de uma ponte. Ela chorava, segurava o rosto com as mãos e parecia procurar algo na água. Homens armados tentaram confrontá-la, imaginando que fosse uma pessoa real em perigo, mas sempre que se aproximavam, ela desaparecia diante de seus olhos. Durante semanas as pessoas evitaram passar por aquele local. E curiosamente, relatos de acidentes diminuíram naquele período, como se a presença da figura estivesse de alguma forma relacionada aos perigos do lugar. Outro caso famoso envolve um grupo de estudantes que estavam acampando perto de um rio. Eles afirmam que no meio da noite ouviram passos lentos ao redor da barraca, acompanhados de um choro que parecia vir de todos os lados. Quando saíram para verificar, viram a silhueta de uma mulher parada do outro lado do rio. Ela não se movia, apenas observava. Um dos jovens relatou que mesmo com o vento soprando forte, o vestido dela não se mexia, como se o tecido fosse parte da escuridão. Eles fugiram imediatamente e nunca mais voltaram ao local. A ciência tenta explicar esses fenômenos com teorias como ilusões auditivas, histeria coletiva e interpretação exagerada de sons naturais. Mas a verdade é que, mesmo com toda a tecnologia e conhecimento disponíveis, existem coisas que continuam desafiando qualquer explicação, e La Llorona é uma delas. Seu nome atravessou fronteiras, inspirou filmes, livros e investigações, mas nenhuma dessas tentativas conseguiu capturar totalmente a sensação descrita por quem realmente acredita ter visto ou ouvido esse espírito. No México, a lenda continua viva porque faz parte da identidade cultural. Ela está presente em conversas familiares, festivais, crenças religiosas e até mesmo em programas de televisão. Mas acima de tudo, está presente no medo silencioso que as pessoas sentem quando passam perto de um rio à noite. O medo de ouvir um choro que não deveria estar ali. Quanto mais se tenta entender La Llorona, mais perguntas surgem. Ela existe? É apenas um símbolo? É uma manifestação espiritual? Ou é a sombra de uma tragédia humana tão profunda que continuou ecoando pelo tempo? Talvez nunca saberemos. Talvez o mistério seja justamente o que mantém essa história viva há tantos anos. Se você chegou até aqui, comenta. Você acredita na lenda de La Llorona? Ou acha que tudo não passa de imaginação? E não esquece de seguir o canal, porque ainda existem muitos mistérios que o mundo tenta explicar, mas nunca consegue.